Olá a todos, boa noite. Hoje nós vamos apresentar o nosso relatório de implementação das intervenções solicitado pela professora Michele Cristine Araújo Vieira, que administrou a disciplina Metodologia da Problemática. Bem, para realizar esse relatório, nós formamos uma equipe constituída pelos professores Alexandre Santos Max, a professora Jaqueline Silva Rodrigues, a professora Ana Cristina Fernandes Santos, e também pelo professor Carlos Sérgio Coelho Serra e a professora, que sou eu, Márcia Barros. E nós iniciamos o nosso relatório definindo o que seria um plano de intervenção, né? E o que seria um plano de intervenção nas escolas. Na verdade, ele é um documento estratégico que tem por objetivo identificar problemas específicos que afetam a comunidade escolar, né? E que se propõe ações concretas para que nós possamos enfrentar os desafios do cotidiano, do dia a dia da nossa comunidade. Então, o plano de intervenção ele pode ser desenvolvido não somente por professores, mas por todos os educadores que estão em torno da comunidade escolar, por gestores, por psicólogos, por assistentes sociais ou qualquer outro profissional que possa estar envolvido dentro desse contexto aqui, tá certo? Então, sabendo das reais necessidades que existem, né, para o professor e até mesmo a dificuldade que o professor tem em construir um projeto de intervenção, um plano de intervenção, essa disciplina de metodologia da problematização, ela se propôs a capacitar nós, professores, a desenvolver planos de intervenção que pudessem ser aplicados em nossos ambientes escolares. Eu achei isso perfeito, né? Foi uma coisa muito discutida em nossa equipe, que eu acho que é o pulo do gato da disciplina, porque é um momento onde a gente acaba refletindo como vai construir um projeto, como desenvolver esse projeto e definir, identificar os possíveis problemas, né, gerados a partir de uma hipótese. Então, eu achei isso fantástico na disciplina da professora e eu acabo parabenizando ela por por essa sensibilização, né, de proporcionar a nós essa tamanha sensibilização quanto a capacidade dos professores em poderem conseguirem desenvolver um projeto com base nas demandas, né, de cada um. Até porque se a gente parar para pensar nisso, a gente sabe que cada escola ela é única. Então os problemas e desafios enfrentados em cada escola também será único, né? E por isso o que acontece? A gente vai ter plano de intervenções que vai ser adaptado às necessidades específicas de cada ambiente escolar. Isso foi legal porque nos proporcionou essa visão, né? Essa visão holística do problema e essa visão mútua, né? Na hora que a gente sentou, conversou, dialogou, debateu, a gente pôde observar as dificuldades de cada um e coisas que um professor não conseguia visualizar, o outro complementava e ajudava. E aí eu acho que ficou um trabalho, quando você trabalha em equipe, eu acredito muito nisso, que fica um trabalho um pouco mais completo, né? Fica um pouco mais... Você consegue enxergar os detalhes de maneira muito mais... nítida. Bem, nós avaliamos, na verdade, 4 planos de intervenção, com os projetos intitulados como plantas medicinais, como proposta de intervenção para alunos do ensino médio, da escola para a comunidade. Esse trabalho foi apresentado pela professora Márcia. O projeto de intervenção, a construção da horta escolar como perspectiva de educação ambiental, apresentado pela professora Jaqueline. Apaga a luz, você não é sócio da Coelba, é um projeto de intervenção para a redução de gasto com energia elétrica, proporcionado pela professora Cristina. Construindo e manipulando formas geométricas com modelagem e realidade aumentada no ensino do 9º ano, proporcionado pelo professor Maximiliano. E metodologia da problematização. Na verdade, o título seria outro, nós conversamos sobre isso, que foi apresentado pelo professor Carlos, que ele propõe um projeto onde ele visa a minimização da utilização do celular em sala de aula, né, para Bem, foram apresentados para a gente um barema, onde nós teríamos que seguir esse barema para avaliar nossos colegas.
Então, o primeiro ponto do barema era sobre normas da ABNT, e sobre a norma da ABNT, nós observamos que todos os projetos eles conseguiram alcançar os objetivos, então eles conseguiram corretamente aplicar as normas da ABNT e contribuir para com a apresentação de forma coerente, né, de modo claro e que havia conectivos e intersecções durante a apresentação daquele projeto. Foi solicitado também que nós avaliássemos o problema a partir dos fatos observados e nós verificamos que todos os planos abordavam questões que eram relevantes e diretamente relacionadas com a realidade dos estudantes, o que fortalece a aplicabilidade e relevância das intervenções. Outra coisa que eles nos solicitou foi que nós verificarmos as 5 etapas do Marco de Magalhães e nós verificamos que todos os candidatos conseguiram alcançar as 5 etapas. Essas etapas seriam a observação da realidade, né? Então, todos os projetos que foram propostos pelos professores realizaram uma análise criteriosa da realidade escolar, identificando seus problemas. Os pontos-chave é o segundo elemento dessas 5 etapas. Todos apresentaram com clareza os pontos-chave do problema observado. A teorização, que identifica a busca dos conhecimentos teóricos relevantes para embasar. A hipótese de solução, então os projetos eles apresentaram de forma consistente as hipóteses de solução de cada problema e a aplicação à realidade. Então, os planos de intervenção, eles demonstraram claramente como as estratégias propostas foram aplicadas à realidade de cada escola, de forma prática e viável. Então, isso foi muito bom também. E aí, o barema, o ponto 2, ele pedia e discorria, né, sobre a discussão gerada em grupo. Então, primeiro nós tivemos a discussão em grupo, e essa discussão ela possibilitou a exploração de diferentes fontes de conhecimento e a fundamentação teórica apropriada. Em segundo momento, houve as referências utilizadas, que nós utilizamos, né, foram pertinentes ao tema, contribuindo para com a robustez do relatório, aumentando a credibilidade. Cada membro da equipe trouxe suas contribuições valiosas ao relatório, incorporando as expectativas diversas e enriquecendo a discussão. Então, cada um com sua expertise pôde contribuir para com o projeto do colega. E, por último, houve as habilidades individuais que foram exploradas de maneira colaborativa, o que resultou numa abordagem mais abrangente do tema e discussão do mesmo por todos. Então, no final, nós conseguimos ver que houve um diálogo construtivo e esse diálogo permitiu que ideias diferentes fossem consideradas e que decisões fossem tomadas em consenso para que nós pudéssemos contribuir para com o projeto do nosso colega. Então, no ponto 3, foi a avaliação das hipóteses da solução que nós encontramos para cada projeto. Então, as avaliações elas foram desenvolvidas com base na identificação dos problemas e nos desafios que foram encontrados. E cada membro do grupo contribuiu com ideias e propostas que foram cuidadosamente consideradas. Então, nós pegamos cada projeto, avaliamos, lemos cada projeto, demos nossas contribuições e nós colocamos aqui alguns pontos que realmente foram relevantes e para que vocês possam perceber que houve realmente a consideração de cada um. Então, o projeto de intervenção, a construção de horta escolar como perspectiva educacional ambiental foi avaliado por vários colegas e eu, que sou a professora Márcia, sugeri uma criação de um espaço educativo para que esses alunos pudessem aprender sobre a importância da preservação ambiental por meio do cultivo de plantas na horta. Então, esses alunos iriam vivenciar, pôr a mão na massa na horta e teriam um espaço que eles pudessem dialogar, criar, conversar, aprender sobre a importância do cultivo daquela horta. E eu também sugeri a criação de uma oficina onde houvesse a interação entre a escola e a comunidade,
né, de modo a apresentar e empreender os produtos gerados na horta. Na UFBA tem um projeto chamado Planck, que é um projeto muito semelhante ao que a professora Jaqueline faz. E nesse projeto Planck, os alunos plantam, avaliam taxonomicamente os vegetais. Então, os alunos têm uma vivência não somente da biologia, mas da química e da física. E depois eles vão para uma oficina, onde eles montam uma feira. E essa feira eles fornecem esses produtos orgânicos naturais, comestíveis, para a comunidade, não somente a comunidade científica, mas também a comunidade local, né? Comunidade em geral. Então, eu acho que esse projeto da professora Jaqueline pode ser um projeto que pode ser muito mais explorado e com um olhar de empreendedorismo muito grande, partindo dessa perspectiva. O meu projeto Plantas Medicinais como proposta de intervenção para os alunos do ensino médio da Escola para a Comunidade, professores Jaqueline e professor Alex Maximiliano, foram eles que deram as maiores considerações. Alex ele sugeriu inserir no projeto a participação dos alunos em técnicas de plantio, de colheita, de secagem e de preparo de remédios naturais a partir de plantas presentes na escola Newton Sucupira, que é a escola onde eu vou trabalhar na comunidade Mussurunga. E a professora Jaqueline ela sugeriu que fosse realizada a criação de um espaço educativo também para que as crianças também pudessem aprender a importância da preservação ambiental por meio do cultivo de plantas, por meio do cultivo, nesse caso aqui, a árvore NEM. E eu também achei bastante pertinente as considerações da professora e do professor. O trabalho da professora Cristina, Apaga a Luz, Você Não é Sócio da Coelba, foi avaliado pelo professor Carlos. O professor ele sugeriu que fosse inserido na proposta um plano de participação ativa, não somente dos alunos e dos professores, mas também dos profissionais, dos funcionários que trabalham na escola. E a partir da escola que esse plano ele fosse expandido para as casas dos alunos, de modo a que eles pudessem compreender o princípio da racionalização, né? As consequências dessa racionalização no bolso, né? Porque haverá, consequentemente, uma minimização, uma diminuição das taxas tributárias do uso da energia elétrica e também o que isso vai refletir, né, frente ao meio ambiente. Então, foram considerações bastante pertinentes. O projeto do professor Alex Maximiliano foi avaliado pela professora Cristina. O título do projeto do professor é Construindo e Manipulando Formas Geométricas como Modelagem e Realidade Aumentada no Ensino do 9º ano. E a professora Cristina sugeriu que o professor Alex poderia realizar uma avaliação do impacto das atividades de modelagem e realidade aumentada no aprendizado dos alunos. Ela sugeriu também que poderia ser feito um feedback dos estudantes e dos professores, e toda essa coleta feita serviria como uma identificação dos pontos fortes e as oportunidades de melhoria daqueles pontos que não foram muito bem trabalhados naquele semestre por aquele projeto. E por fim, o trabalho do professor Carlos, tá? Que foi um excelente projeto também. A proposta do professor Carlos muito boa, ele desenvolveu as suas hipóteses e todo um trabalho muito bem amarrado. A sua introdução estava de acordo com os seus objetivos, que estavam de acordo com suas hipóteses, que estavam bem amarrados com as etapas que ele deveria cumprir e sua problematização, que é o mais importante. Houve um problema no trabalho do professor Carlos. O único problema que nós conseguimos identificar foi quanto ao título do seu trabalho. Na verdade, quando foi apresentado o trabalho, eu acho que ele se confundiu um pouco com o título, então ele colocou o título da própria disciplina, o que a disciplina ela propunha. Mas aí ele colocou metodologia da problematização com o arco de Maguires. Mas, enfim, na verdade, todos os colegas, né, todos os professores que estavam lá presentes, nós fomos unânimes em sugerir um tema que melhor representasse o excelente trabalho do professor Carlos.
Então, algumas sugestões foram o uso do celular como ferramenta didática para a eliminação do uso inconsciente ou um projeto de intervenção no uso consciente do celular. Então, nós acreditamos que o título colocado não minimiza nem tira todo o brilho do trabalho do professor. É um trabalho excelente, muito bem executado, por sinal, a ser executado na verdade, mas que o título do trabalho dele precisa ser revisto. Como conclusão, a gente conclui que os projetos de intervenção na escola, eles se mostraram uma ferramenta poderosa para promover melhorias significativas no ambiente educacional. Ao longo da avaliação, nós testemunhamos o engajamento e dedicação dos nossos professores, que sempre buscaram soluções possíveis para problemas que foram enfrentados. Agradeço a todos, a professora pela disciplina e a disponibilidade de vocês por estarem aqui. Grande abraço.